temos uma reflexão muito importante. Eu gostaria que a igreja, por favor, se envolvesse com essa reflexão. O que significa se envolver com essa reflexão? É de que você buscasse ao máximo se importar em prestar atenção e olhar para o seu coração. Eu farei isso com o meu e preciso que você faça isso com o seu também. Tudo bem? Você pode abrir em Efésios, capítulo 4, verso 25, e após a leitura da Escritura, oraremos para essa retomada litúrgica. Efésios 4, verso 25, ok? Efésios 4, verso 25. Ok? Vou pedir que a diaconia deixe sempre essa porta aberta, Lucas, Marcena, para a gente poder ter certeza de que eles passam e vêm aqui à igreja em atividade. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A reflexão é: porque é tão difícil parar de mentir? Ore comigo, por favor. Pai, graças te damos, porque o Senhor, bom tal como é, nos conduz ao aperfeiçoamento e à santidade, e cremos que o Senhor está fazendo isso nesta manhã mais uma vez. Que reverentemente, Pai, estejamos em nome de Jesus Cristo aqui, clamando por uma ação do Espírito Santo durante esta reflexão. A igreja crê que não transforma a si mesma, que só o Senhor pode fazer isso. Constrange o meu coração, constrange o coração do meu irmão e da minha irmã para as grandes verdades da palavra de Deus. Santifica-nos um pouco mais a esta manhã, Senhor. Santifica-nos em nome de Jesus. Amém. Os dois textos que eu separei, que estão aí na primeira abertura, após o slide de introdução, são João e Efésios. Em João está dito uma fala de Jesus para Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Efésios 4, do 22 ao 25, que você também pode ver no seu celular, que está no slide. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Eu peço que não adiantem os slides para que nós estejamos como se estivéssemos aqui sentados ouvindo a palavra. Se existe um pecado com o qual eu concordo que eu vi numa proporção pequeníssima ao longo de 13 anos de ministério de aconselhamento, 5 anos de pastoreio, é a confissão da mentira. Eu posso memoriar aqui com muita facilidade quantas vezes eu ouvi a ira como palco de confissão. Quantas vezes eu ouvi o desleixo com a obra, quantas vezes eu vi pessoas chorando pela agressividade com que trataram o outro, ou mesmo confessando lascívia, impurezas. Eu muitas vezes ouvi isso, e acredito que você, como discipulador e discipuladora, também já deve ter ouvido essas coisas. Mas se tem um pecado que eu ouço em uma proporção pequeníssima e quase às vezes inexistente, ao ponto de eu ter que forçar na minha mente para lembrar de uma cena confessional, é a mentira. A mentira, ela é um pecado tão
gritante, tão terrível, de que Jesus, ao falar com os fariseus impenitentes naquele momento, em seus debates, ele os chama inclusive de filhos do diabo. E o diabo, diz o próprio Senhor, é o pai da mentira. Uma filiação com a qual nenhum crente, obviamente, quer fazer parte. Nenhum de nós aqui quer ser associado à paternidade diabólica. Nenhum de nós. Acontece que a doutrina cristã, ela não decorre apenas de uma observação superficial disso. Ao não querermos nos associar com o diabo, nós vamos precisar ver o que o diabo representa no escopo bíblico. Acho que você também concorda com isso. Então, quando Jesus diz que o diabo é pai da mentira, essa reflexão se torna muito mais profunda. E logo, eu gostaria de, nessa manhã, nesses poucos minutos que nós vamos ter, talvez nós não tenhamos o encontro da noite. Esperamos que sim, mas talvez nós não tenhamos o encontro da noite. Então, talvez esse seja o último momento desse domingo no qual nós vamos refletir juntos na presença do Espírito Santo, na comunhão com o Senhor. O diabo é o pai da mentira. Responda dentro do seu íntimo. Você é filho, é filha do diabo? Claro que não. Sim que não, não é. Então você está com a verdade da qual Jesus é o seu porta-voz maior. Jesus veio dar testemunho da verdade. Irônica ou sarcástica, ou sei lá, dubiamente, pelo menos, Pilatos pergunta o que é a verdade. Ou filosoficamente. Mas a verdade é que nós sabemos qual é a verdade. Nós sabemos os caminhos da verdade, nós sabemos os dogmas da verdade, nós sabemos a ética da verdade, nós sabemos quem é a verdade encarnada, nós sabemos tudo isso. Essa igreja sabe tudo isso. Logo, nós não estamos falando de um pecado corriqueiro, de um tema sem valor, mas de algo extremamente sério. Mas se também posso dizer aqui que o pecado menos confessado é o da mentira, posso lhe dizer que em muitas confissões também fica um pouco claro de que o confessor não viu a mentira que ele contou. Ou talvez ele não tenha percebido que a raiz inicial tenha sido uma negação da verdade. Eu propus aqui, ainda não abro, mas eu propus aqui 5 exames. Antes de falarmos de como responder biblicamente a isso, eu peço que você olhe esses 5 exames, tá? E eu já cometi os 5. Você eu não sei, porque eu não vou confessar você, eu vou confessar a mim. Uma das coisas que eu gosto muito no John Bunyan é que ele escancara a vida dele e fala, não presto. Você já leu John Bunyan, né? A graça abundante para quem? Exatamente. Uma das coisas que eu sempre vi Lutero fazendo, tanto quanto vociferar contra o errado, era se ver como um vil pecador. O apóstolo Paulo dizia que ele era o maior dos pecadores por perseguir a igreja de Cristo. Essa visão, ela domina o cristão. Ela não o submete à sua desgraça. Ela o faz perceber o tamanho da graça. Por isso, nesses 5 momentos de reflexão, eu clamo, eu suplico como seu pastor. O exame que eu fiz comigo, faça com você também. Desafios práticos para viver integralmente, na verdade. Observe, por favor. Infelizmente, cultivamos falar a verdade muito mais no que diz respeito ao que pensamos, vemos e ouvimos do próximo. Uma terrível verdade. Aquilo que mais chama a nossa atenção são as coisas ao nosso redor, acerca das pessoas que estão ao nosso redor e seus erros, suas vivências por vezes pecaminosas, suas atitudes que nos magoam, ou mesmo as coisas erradas que alguém faz. Estamos rápidos no gatilho, não é verdade? Rapidinho. É capaz de, numa discussão, eu e você estarmos errados, mas eu só ver você como errado, não é verdade? E eis aqui um homem que confessa esse pecado. Portanto, os puritanos falavam muito sobre o autoexame, né? Vocês já devem ter visto isso em algumas literaturas puritanas. Chegavam ao final de um dia e check-in.
Mas é interessante observar como muitos deles não precisavam chegar até o final do dia, porque essa atitude de autoexame vai crescendo ao ponto de você já fazer isso no final de uma conversa. Peraí. Volta. Para. Me perdoa. Porque você também cresce nessa atitude de averiguação, não é verdade? Você vai avançando na sensibilidade sobre sua própria maldade. Então, existe um problema quando tudo ao nosso redor, em termos de falha, erro, pecado, nos chama mais atenção do que o nosso próprio pecado. 2. Toleramos pecados internos como cobiça, julgamentos pecaminosos, impureza sexual, inveja, ódio e rancor, sem a busca de confissão e arrependimento diante de Deus e dos outros. E isso vai nos tornando endurecidos e insensíveis quanto às nossas mentiras. Nós abafamos a questão e não a tratamos. Infelizmente, talvez por uma cultura anterior de ausência de pastorado, talvez por uma cultura anterior de ausência de se abrir, talvez por uma cultura anterior onde pecado era só o escândalo que vinha para a comunidade, talvez por uma cultura anterior você acreditasse que a cobiça que você cometeu aqui, a inveja que você cometeu aqui, sabe, todas essas coisas que são coisas terríveis, vão conseguir ser administradas sem que você chegue até Deus. Às vezes você pode dizer, ai meu Deus, não quero ter inveja, inveja é mal, mas você não vai dobrar o joelho. E aí sabe o que acontece? Você esquece. Mas não esquece de uma coisa que eu vou te dizer, é pecado. Ou seja, quando alguém inveja, cobiça, ou mesmo tem um pensamento imoral, aquilo foi um pecado. E se não confessado, vai se tornando e sobrepondo-se sobre os ombros do pecador um jugo terrível. O pecador vai se tornando mais insensível à palavra, à admoestação, à contrição, e não vai confessar a ninguém, porque pecados se acumulam. E aí você vai virando aquilo, se torna uma grande bola de neve, e você vai vendo que cobiça após cobiça, mentira após mentira, as coisas vão se tornando tão grandes que quando você vai pensar em abrir a boca, o palco é enorme. Parece que você vai estrelar um cenário de alto vexame. Eu saliento aqui nesse ponto de número 2. Precisamos avançar. Que comece comigo, então, se for necessário. Nós precisamos avançar em ir na direção de irmãos e irmãs piedosos, nosso pastor, discipuladores, e falar assim: ontem eu estava com uma inveja terrível daquela situação ali. Por que você está confessando isso? Não, eu já entreguei isso diante de Deus. Eu já pedi perdão a Deus. Mas a palavra de Deus objetivamente me aponta para a confissão, para que haja cura. E eu preciso que você me ajude também, porque eu não sei se eu vou saber lidar de novo quando isso acontecer. Um dos problemas de pecados mentais é que eles parecem tão imateriais que para muitos eles se tornam inexistentes. Logo, problema em questão, como você lida. Como você lida. Já falei de mim, agora você. Como você lida com esses pecados? Olha para o seu celular. E você os considera, eu estou olhando, menores do que aqueles que são expostos visualmente a outros? Talvez você já não tenha mais a iniciativa de se achegar a Deus e falar: Senhor, perdão, eu cobicei ter aquele estilo de vida luxuoso, de regalias, em detrimento da vida de um discípulo que muitas vezes não vai apontar para esse lado. A maioria das vezes. Não é impeditivo ter dinheiro, mas olhar aquela imagem e falar: isso é vida, isso é pecado. Vida é Jesus. Vida é vida na cruz e na ressurreição. Essa palavra te parece radical? Não para os apóstolos, não para Jesus. Então, por favor, reflita se você tem tido uma atitude de afastar essas coisas, não abafando-as, mas se arrependendo delas.
3. Quando questionados sobre nossas atitudes, falamos a parte menos feia de nossas intenções e nos acostumamos com a omissão. Pouco a pouco, a mentira não parece nos perturbar tanto quanto antes. A omissão é a escolha parcial da verdade. Logo, mentira e verdade na mesma afirmação não fazem nenhum sentido. Nós precisamos reconhecer que verdade é a verdade toda. A verdade é a verdade completa. E quando nós nos comprometemos em ser verdadeiros, Efésios 4:25 fala o quê? Não mintais uns aos outros, é assim que fala. A gente está lidando com um aspecto absoluto. Tudo bem que nós vamos ter que lidar com casos particulares sobre a própria maneira como vamos falar a verdade. Às vezes você precisa ser parcelado para não destruir alguém. Você precisa esperar o momento certo. Você precisa refletir como administrar o que você vai dizer. Peraí. Mas ainda assim, se precisa ser dito, que não seja parcial, seja verdadeiro. 4. Contar que mentiu parece comprometer nossa credibilidade futura quanto aos relacionamentos. Parece que não acreditarão mais em nós. Você já pensou nisso? Só eu ou você já teve essa sensação? Se eu falar, nunca mais me verão como antes. Não é uma grande verdade, é uma grande mentira. Porque os cristãos não são aquilo que eles contam para si mesmos e acreditam. Eles são aquilo que Jesus Cristo disse. Eles estão na identidade de Cristo. Cristo não teve vergonha de, na cruz do Calvário, ser pregado e ser exposto, e o vexame dele tinha nome: meu pecado, seu pecado. Jesus Cristo, então, ele não teve dúvidas sobre se deveria ou não se expor, assumindo o nome do seu pecado ali. Maldito, criminoso, herege, pecaminoso. Quem ia para a cruz? Era maldito. Maldito é alguém que é desfavorecido diante de Deus. Imagine o tanto que essa pessoa é ali um vexame público. Temos medo do vexame particular que Jesus nos ensinou a não ter. 5. Desculpas que damos a nós mesmos. Observe o ponto 5. Apagar mensagens para ninguém ver se abrirem nossos celulares. Usar um modo invisível de visualização de redes sociais. Presta atenção que eu vou fazer uma ressalva aqui. Infelizmente, eu já ouvi confissões de pessoas que dizem que usam o modo invisível e, por vezes, mentiram sobre ter visualizado uma mensagem ou não. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou trazendo a absolutização disso como erro. Eu estou dizendo de como alguns podem tratar, saber que a sua mensagem, eu estou usando aqui um termo de mensagem, porque obviamente a maioria usa o WhatsApp. O WhatsApp é um método de conversação extremamente comum, tudo bem? Então, acho que está claro isso, né? Eu podia ter usado outra mídia, mas eu estou falando do WhatsApp porque fica mais fácil. Então, a pessoa riu, tá? Não foi membro da nossa igreja, graças a Deus. Não acontece isso aqui. A pessoa riu. E eu falei, pois, por que que... Não, porque, pelo amor de Deus, se eu disser para todo mundo que eu li, eu vou ter que me comprometer com responder. Sabe por que que você, presta atenção, eu não estou julgando se o teu celular, o teu negócio está de cinza. Entende isso que eu não estou julgando ou não? Mas posso confessar o meu pecado para a minha igreja? Acho que posso, né? Eu era tentado o tempo todo a passar pelas mensagens sem ter dado a ela a perspectiva de visão, porque cai muita mensagem. E aí teve um dia que eu menti e eu disse para uma ovelha que eu não tinha visto a mensagem, mas eu tinha visto. E naquele dia eu fiquei tão triste, tão perturbado, que eu acionei aquele modo de risco azul. Sabe qual é, né? Risco azul. E eu falei assim, não. E mesmo quando a mensagem aparece lá em cima, porque você consegue visualizar ela com prévia, só o risco azul me lembra de cara o meu pecado. E ele vem e fala assim, cara, tu sabe onde tu já caiu, volta. E eu estou falando isso porque é bem prático, não é? Acho que todo mundo entende a linguagem que o pastor está usando. O pastor está confessando um pecado e o pastor, ao mesmo tempo, não está
falando que você usar o negócio cinza é porque você é uma pessoa que... Não é isso. Não vá por esse lado, por favor. Mas isso é uma verdade. Dizer que esquecemos de algo ao invés de nos comprometermos e assumirmos que erramos. Já fiz isso. Cara, esqueci de levar. Esqueci nada. O que eu esqueci ameniza o problema. Eu não levei. Nós estamos nessa manhã sendo constrangidos pelo Espírito Santo. Eu poderia começar perguntando a você o seu pecado, não estou dizendo o meu. Porque enquanto o pecado se estabelece como a imagem que devemos ter para nós mesmos, o espaço que ele ganha é terrível. E não nos sentimos mais preocupados de estar diante dele. Você compreende o que eu quero dizer? Insensíveis. Tudo bem, todo mundo faz. Decidir não tocar no assunto para não ter de se explicar. Sabe quando você sabe o que deve fazer, ou como deve fazer, ou se você tem uma espécie de dever em relação àquilo que você se comprometeu. Mas quando você escolhe não tocar no assunto, não se comprometer, não levantar a mão, fingir que não é com... Você já fez isso também? Você já fez? Isso é mentira. É melhor dizer, eu não vou, eu não quero ir, eu não quero fazer, do que, caramba. E a igreja é repleta de convocações, não é? Essa igreja convoca para tudo, para lista de comida, EBF, então não tem convocação? Tem um montão, não é? E às vezes você sabe claramente que você deveria ir até aquela liderança, até aquela pessoa e falar assim, me ajuda, eu não quero fazer isso. Eu sei que eu tenho tempo, eu tenho a disponibilidade, mas eu não quero, eu quero fazer. E isso faz uma falta para uma igreja. Que alguém dizer assim, eu não estou querendo fazer aquilo que é certo. Me ajuda. E então a gente vai se dissipando e cada um vai se comprometendo menos com dar-se a conhecer, com dar-se a abrir. E o que nós vamos ter é, obviamente, aquela parábola de Jesus. Vou cuidar dos meus animais que comprei. Casei-me e não posso ir. Comprei uma terra e vou experimentar e vê-la, né, avaliá-la. Não posso. Você sabe que isso não é a verdade. Mas depois de um tempo ela vai ficando menos agressiva e o nosso coração vai se cauterizando. Procurar contar sua parte logo a alguém para se proteger da verdade que outro sabe sobre você. Já fez isso? Fez besteira, errou. Procura logo um aliado para contar aquilo que você acredita ser a sua versão. Isso é ganhar espaço para que a mentira se estabeleça. Devemos resolver as coisas uns com os outros. Devemos ter essa relação com a qual nós precisamos cultivar a verdade entre eu e você. Eu não vou te confrontar, fale a verdade, não. Isso é papel meu, para mim. Eu vou me confrontar, mas se você vier me procurar em nome da verdade, eu devo dizer a verdade. E se eu disser A, você tem que acreditar que é A, porque é uma comunidade de fé. A gente não pode ficar provando as pessoas como se elas estivessem mentindo. Isso aí é com elas e Deus. Não fez? Não fez, meu irmão. Acredito em você. Glória a Deus. Vamos seguir. Isso é uma comunidade de fé. Entende a diferença de uma comunidade de investigadores e uma comunidade de fé? Irmão, você fez isso? Eu não fiz. Amém, irmão. Vamos orar para que você não faça. Amém. Mas quando nós procuramos nos esconder atrás de outros, nós também procuramos o caminho da mentira. Como mudar? Como mudar? Está acabando. Como mudar? Primeiro, ocupe sua mente com aquilo que Deus aprova. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, você pode completar.
eu estava conversando, nada a ver com o Douglas e a Thaís. Eu estava conversando, né? A gente estava falando sobre coisas e eu estava falando sobre como na nossa casa a gente faz uma coisa, né? Então, vou contar porque na nossa casa, da minha minha esposa, não é nada reservado, não é nada sobre eles. A gente vê, às vezes, os desafios que nós temos com o mundo ao nosso redor, né? E a gente estava falando, eu estava falando com eles, né? Que como lá em casa a gente estabelece um dia, o dia do filme, né? Você vai ver filme, o dia do filme é esse. Então, você não vai pegar a televisão a qualquer momento para botar um filme. Você não vai pegar... Não, por quê? Porque o dia do filme, pô. E elas já chamam o dia do filme, porque tem um momento lá que tem um filme. Pode assistir um filme. É engraçado como aquilo que deveria ser restrito ganha áreas de liberdade. Aquilo que deveria ter liberdade ganha áreas de restrição. A gente pega e faz devocional de 15 minutos, lê 2 capítulos, fechou a Bíblia por hoje. E orou. Mas a gente mexe no celular o dia inteiro. Aquilo que deveria ter restrição para não tomar a sua mente, seu tempo, entretenimento, as redes, games, aquilo ganha liberdade. Sobrou um tempinho, sabe o que eu vou fazer? Vou assistir um negócio. Olha a inversão disso. Deus fica numa caixa e a primeira coisa que a gente pensa não é em orar, aproveitar esse tempo, 2 horas livre, pegar um livro, pegar uma Bíblia, vou me edificar, vou buscar, refletir essa realidade, vou orar pela igreja. Não, cara, dá para ver uma parada, dá para jogar um pouquinho, dá para... E aí a igreja que é sábia está vendo que o pastor não está falando contra entretenimento. O pastor está tentando mostrar para a igreja como a nossa mente, sem a presença constante da palavra, da oração, da reflexão em Cristo, do quebrantamento, ela se dá ao desfrute e inverte os processos. O que deveria ser restrito ganha o ar de liberdade. E aquilo que deveria ter a liberdade para ocupar o seu dia, a presença de Deus, a palavra de Deus, ganha restrição. Alguns ainda vão dizer: pastor, se eu não botar aqui, não vai acontecer. Tamanho é a restrição que a palavra, a oração, a pregação, a edificação, a reflexão tem. Eu entendo que deva haver um momento, vou brincar com a palavra, sagrado. Não mexe nisso não. Deixa esse momento aqui do devocional. Mas o que acontece durante o dia traz reflexos em como a verdade penetra em meu coração e no teu, e como ela se estabelece, e como vamos responder a um momento onde a pessoa fala assim, isso, e você... Se a palavra ficou lá, gritando, obviamente, não vamos satisfazer os desejos da carne. Paulo ainda fala isso em Romanos, jamais satisfarão os desejos da carne, se viveres pelo Espírito. Jamais é forte, né? Mas é jamais que ele escolheu usar. 2. Leia e ore mais. A palavra nos purifica e a oração nos torna mais sensíveis a Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Obedecer à verdade precisa ser uma verdade conhecida, uma verdade que você recebeu, uma verdade revelada. As Escrituras precisam estar lá como régua, verdade, como reflexo constante da presença de Deus o tempo todo. Se ela não está lá, a gente vai deixando de ser lavado pela palavra. Jesus fala isso para os apóstolos, né? Quando Pedro insiste que ele quase que deu um banho em Pedro fala assim, Jesus fala, vocês já foram lavados pela palavra. A palavra lava a gente, a palavra nos limpa, não dos pecados, porque é o sangue de Jesus que faz isso, mas ela nos limpa no sentido de que ao obedecermos à verdade, nos santificamos, nos separamos da mentira. 3. Tome a decisão de não mais tolerar pecados que outros não podem ver, como pecados que não necessitam de confissão. Tiago 5, 16, 18. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Repare o texto bíblico. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos,
e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. É claro que você vai ser sábio e vai olhar esse texto de novo. O texto está falando sobre oração, e existem temas ali. Por exemplo, o texto que vem antes desse fala que a oração de fé vai curar o enfermo. Você vai ver depois em Tiago. Vai em cima desse. Aí vai dizer agora assim, ó: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. É preciso que os nossos irmãos intercedam por nós. E é claro, não é preciso de imprescindível. Deus pode fazer do modo como Ele quiser mesmo. Mas aqui está dando uma ordenança de que ao confessar, possamos então interceder: Senhor, que ele não caia mais nessa cilada, que a mente dela não tenha mais essa argumentação satânica. Senhor, eu oro. E aí ele vai dizer o seguinte: Elias também era um pecador. Olha o que está escrito aqui. Elias era um homem com os mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões. Ele está dizendo o seguinte: Elias também era um pecador, mas ele orou e parou de chover, e orou e voltou a chover. E o que isso traz à nossa primeira afirmação? Você pode sim ser abençoado por Deus pela intercessão de outros. Por fim, último slide. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Você pode ler o final? Quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse salmo profundíssimo, né? Eu me embolei, eu falei que era o último, mas ainda havia 2 slides. Você me perdoe, por favor. O quinto ponto. Comece de trás para frente na busca por se lembrar das mentiras que contamos. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. Sabe o que significa isso para nós? Que já somos salvos? Sabe o que significa? De que quando nós pecamos, nós não fazemos assim num culto de manhã. Entendi, Deus, entendi. Vamos fazer o seguinte, Senhor, agora é daqui para frente. O que passou, passou. Sabe, isso é perigoso. A oração justa seria colocar diante de Deus assim: Senhor, se eu fiz algo que o Senhor acredite que eu deva confessar e pedir perdão e mesmo me expor, ainda que tenha acontecido há uma semana, um mês atrás, toque no meu coração e eu irei. Não é, Deus, fechamos então a conta? E muitos de nós têm dificuldade de ver o exemplo de Zaqueu como um exemplo de alguém que não estava mais disposto a carregar o seu pecado. Davi esperou 7, 8 meses para um confronto terrível com o profeta Natan. Mas ele sabia do seu pecado, como vemos no Salmo 51. Por isso, eu e você, nesta manhã, podemos considerar que Deus tem obra para ser feita amanhã, mas tem restauração para coisas do ontem. Por fim, agora sim o último. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Nesta manhã, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ser sensível à voz de Deus. Não estamos transformando a igreja num confessionário de padres, mas nós estamos ouvindo aqui aquilo que Deus separou para nós. Você viu o seu pastor aqui confessando pecados, não viu? E muitos mais. Mas talvez você devesse olhar para Jesus na cruz do Calvário, confessando os seus pecados, não como dele, mas assumidos e vividos em sua própria carne. Em nome de Jesus, nesta manhã, confesse seu pecado, deixe e alcance misericórdia. Seja sensível à voz de Deus. Perceba tantas coisas que foram ditas nessa manhã e reconheça que talvez você não tenha sido tão sincero quanto imagina. Talvez você esteja se preservando de não ser visto como você é. Entendeu? Ore comigo pedindo que Deus nos abençoe a tal ponto de que nesta oração Ele já nos faça lembrar das atitudes que devemos tomar. Eu peço que depois você olhe o slide de novo. O Senhor está disposto a nos abençoar nessa manhã. E já nos está fazendo do modo como Ele está falando. Senhor, graças te damos pelo teu infinito amor, tua infinita bondade, tua infinita misericórdia. Nós te agradecemos nesta manhã. E pedimos ao Senhor que nos abençoe com um coração renovado, uma atitude de resposta apropriada e obediente à palavra que nos foi pregada. Eu preciso de ajuda. Alguns estão clamando por ajuda, outros estão clamando por coragem. Coragem para se abrir, coragem para parar de dar desculpas para os seus pecados. Tem misericórdia de nós nessa manhã, Senhor, e liberta-nos do cárcere. Liberta este homem, esta mulher, este jovem, este rapaz, este adolescente, esta pessoa que está aqui em nome de Jesus ouvindo essas palavras e pensando: Deus, como posso tomar esse passo? Deus, como posso agir? Como posso fazer? Deus, ajuda-nos. Pai, nesta manhã, a igreja unida clama por socorro, por ajuda, por pureza, por piedade, por uma atitude apropriada, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã a não nos comportarmos como se o que fizemos não tivesse que ser revisto, confessado e deixado. Ajuda-nos nessa manhã a sermos mais próprios nas atitudes que temos com o nosso pastor, nossos discipuladores, Senhor. A verdade apropriada a um cristão e não a meia-verdade, não a meia-desculpa. Senhor, incomoda os nossos corações nessa manhã, incomoda, por favor, Deus, incomoda o coração de cada homem e mulher aqui, que estão nesse momento movendo seus lábios, silenciosa ou sussurrando, Senhor, dizendo: Deus, foi para mim, eu entendi, não precisa falar de novo. Senhor, eu sei que o Senhor está, para alguns aqui, soando como um grito, soando como um berro ao ouvido daqueles que, como eu, são pecadores. Mas agora tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. E de acordo com a palavra que nos foi entregue pelo Senhor, Pai, sabendo que nós estamos aqui sendo testemunhados pelos anjos que guardam essa igreja, testemunhados, Senhor, principalmente, e ministrados pelo Espírito Santo que está aqui nesta manhã. Pai, não nos deixe inclinar-se à mentira de encobrir, de não tentar olhar com um olhar precioso da santidade de Deus. Perdoa os nossos pecados, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair na tentação de encobrir os nossos erros nessa manhã. Não nos deixe, Pai, cair na tentação de deixar para lá e nós mesmos zerarmos a conta. Deus, pesa o nosso espírito nessa manhã, de todos nós.
do pastor, dos membros. Não nos dá sossego se estiver algo para mudar. Te agradecemos por essa reflexão. Pedimos que ela não seja uma reflexão momentânea, mas constante e de profundo acordo com o Espírito Santo todos os dias. Em nome de Jesus, amém.